Oi, meu pessoal, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero fazer um vídeo assim, de lateral. Quero ficar diferente hoje. Pois é, galera, hoje amanhecemos aqui. Estamos quinta-feira. Sabe quando é que você vê as coisas diferentes, do nada as coisas estão num lugar e do outro lado as coisas vão para outro. É assim, olha, na verdade eu já estou com uns 3 dias que eu não faço vídeo e toda vez que eu vou fazer um vídeo o telefone toca, alguém me chama, alguma coisa acontece e aí eu tenho que estar cortando, deixando as coisas pela metade. Mas hoje eu resolvi, como sempre, aqui dentro do meu carrinho, pegando aquela vista linda e maravilhosa e tentando aí dar um melhor view para vocês. Bom, galera, o ano praticamente já estamos, hoje é 17, né? Amanhã já é 18, já praticamente, será que eu tô certo? Mas de qualquer maneira, depois vocês me corrigem aí. As coisas têm acontecido para mim muito diferente do normal. Tem algumas coisas que têm acontecido com mais, outras menos. Meus projetos continua de pé. Estou focado nisso aí. Quero fazer isso aí. E não está sendo fácil. A gente às vezes quer ajudar as pessoas, quer fazer alguma coisa por elas, mas elas não se ajudam, elas não querem ser ajudadas e coloca a culpa não sei quem, dificulta as coisas para elas mesmas. E eu não sei, na verdade, eu não sei o que passa na cabeça do ser humano, não, galera, eu não sei, não tenho a mínima ideia. Às vezes eu tento entender, mas o ser humano é muito complexo. Da mesma hora que tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, de repente bate um negócio na cabeça da pessoa, parece que vem um redemoinho ali, um furacão, um tornado, e mexe com o miolo do indivíduo, e daí a pouco a pessoa começa a se transformar de uma forma que você fica impressionado como o ser humano tem capacidade de se moldar. Em relação, eu nunca fui uma pessoa apegada à família, galera. Vou até falar para vocês assim, de uma forma bem clara. Eu saí de casa aos 8 anos de idade. Eu não fui uma pessoa que fui criado com pai, com mãe, nem com parente, nem com irmão. Não, eu fui pro mundo para sobreviver, porque eu era um menino muito ativo. Eu não posso dizer que... Hoje a gente sabe a palavra, uma pessoa... Eu era muito imperativo. Para muitos daquela hora podia dizer que você era uma pessoa traquina, que você era uma pessoa teimosa, ou que você era uma pessoa, sei lá, endemoniada. Mas na verdade eu era um menino imperativo. E eu não tinha essa coisa de ficar parado. Então eu dava salto mortal, mano. Eu queria voar, eu queria fazer um monte de coisa. E o que me impedia de fazer as coisas que eu queria era a idade. Porque naquela época você não tem liberdade de escolha, entendeu? Você é mandado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer, tem que ficar assim, tem que ficar assado. E eu era aquele cara que estava ali sempre preso, aprisionado. E aquela coisa da prisão não era o que eu queria. E um dia, eu estava fazendo algumas traquinagens, meus pais... Bom, para acabar assim, para ter uma ideia melhor, os meus pais se separaram quando eu tinha 2 para 3 anos de idade. Então aí já a coisa já começou a ficar assim.
E daí por diante eu fui criado na mão de um, na mão de outro. Era um dia eu estava na casa da minha avó, outro dia eu estava na casa do tio, outro dia eu estava na casa do meu pai, outro dia eu estava na casa da minha mãe. E esses saltos, essas mudanças me causavam muito desconforto. E esse desconforto era porque eu não tinha uma estabilidade. Então nesse ponto de instabilidade, de estar para cima e para baixo, eu comecei a pensar que eu também podia fazer. Ah não, já que eu estou num canto, eu estou pro outro, eu vou meter mão, vou querer. Então em uma das fases da minha vida eu sofri muito, porque nessa época da separação dos meus pais, eu realmente fiquei para lá e para cá. Então eu saí de casa, saí fugido, tá? E fui para casa do meu pai. Lá na casa do meu pai eu pensei que ia ter um conforto melhor e o negócio foi pior, porque ninguém estava esperando a minha presença, né? Mas como filho, a gente acredita que os pais nunca vão abandonar, né? Só que o meu pai já estava com outra mulher, já tinha os seus 3 ou 4 filhos na época. E bem, eu resolvi então ficar um tempo com meu pai, mas foi assim, como eu posso dizer para vocês, uma experiência muito desagradável. E eu um dia desobedeci às ordens da minha madrasta e acabei levando uma peia daquelas insuportáveis e que eu tive que fugir da casa do meu pai. E eu fiquei assim perambulando no estado da Bahia, para cima e para baixo, até que um dia eu voltei para casa da minha mãe. Já tinha passado um par de meses, e nesse período de meses eu comecei a trabalhar. E o que eu fazia nessa época, galera? Aos 9 eu já começava a encerar as farmácias na cidade que eu morava, quando a minha mãe estava ainda presente com a minha avó. Eu tinha que estar lavando carro, eu lavava carro, eu encerava farmácias, eu capinava igreja, eu fazia um monte de coisa porque eu já queria ser aquela pessoa independente. Eu não queria ficar dependendo dos meus pais, até porque a minha mãe, nessa época, eu não vou ter vergonha de falar porque é uma coisa muito, né? A minha mãe, ela bebia muito, e eu não sei se era devido à depressão dela ter se divorciado do meu pai ter conseguido uma outra mulher. Eu não sei qual foi o rolo deles, mas para mim não me interessa, é o passado deles. Mas o que ficou marcado no meu passado foi as lembranças dos sofrimentos que eu obtive durante essas separações, durante essas mudanças de para lá e para cá. Então eu ficava na casa de um e outro, e muitos deles não gostavam da minha presença porque sabia que eu tinha pai e tinha mãe. Eu não fiquei, né? Então alguns me aceitavam, mas outros ficavam ali falando as coisas, e eu me sentia mal porque eu achava que eu não era bem-vindo ali. Bom, daí, galera, por um belo dia eu resolvi então sair da casa da minha mãe. Deixei um bilhete lá para ela escrito que eu não sabia se eu voltava depois dos 15 ou depois dos 20 anos, mas que eu não ia voltar tão cedo para casa. Escrevi um bilhete lá e ó, pé na estrada. Montei em cima de um caminhão lá, o motorista nem sabia que eu estava em cima do caminhão. Na época, os caminhões que estavam lá na região, eles faziam viagem do interior para a capital, levando um fardo de sisal. Quem é da Bahia vai saber o que eu estou falando. Algumas das pessoas aí de alguns lugares não vão saber o que é, mas sisal é fibra, galera, o pessoal que faz cordas e tal. Então eu subi em cima desse caminhão e vazei. Quando chegou a uma certa altura, de umas 5 horas já de viagem, ele entrou na BR Salvador Feira, né? E uma próxima de uma cidade chamada Simões Filho tem um posto, que seria um posto de fiscalização. É um negócio que todos os caminhões rodoviários que vêm para essas coisas tem que parar lá para poder fazer como eu poderia dizer, para checar as notas fiscais das coisas que estão levando. E nesse momento que o motorista parou ali para fazer isso, eu desci por trás, né, pelo lado direito do caminhão, porque ele estava indo para o lado esquerdo, tinha que
que atravessar. E nesse momento eu saí e atravessei a pista e fui lá para cima. E comecei a andar, eu não conhecia a cidade, nem sabia que ali eu já tinha... Para você ter uma ideia, eu nem sabia que ali eu tinha tios e tinha tias que moravam naquela cidade. Mas o meu foco era sair da casa dos meus pais. E durante eu passar o dia todo caminhando, sem saber o meu destino, para onde eu ia, nem para onde, como é que eu ia ficar, eu simplesmente parei em frente a um colégio, né? E esse colégio eu agradeço até hoje pelos fatos deles terem me apoiado, terem me acolhido. Chama-se Centro Educacional Santo Antônio Associação Obras Sociais de Manduci. E nesse colégio, que era um orfanato, eu cheguei por volta das 4 horas da tarde, praticamente. Por volta assim que eu me lembro assim, porque o sol já estava um pouco baixo. Então eu cheguei por essas alturas e vi que tinha muitas crianças ali, estavam tudo brincando, correndo. Eu achei interessante aquilo e eu cruzei a cerca que tinha e fui lá, entrei. Não quis nem saber se eu era bem-vindo e tal. E comecei a me misturar no meio dos meninos e de repente a sirene tocou. Já era mais ou menos umas 6 horas da tarde. Eu não tinha comido nada durante o dia, galera. Eu confesso para vocês que eu já estava nas últimas, mas ainda tinha energia bastante ainda. E nesse período, eu me lembro que um dos rapazes que estavam lá na região lá, eles me olharam assim, viram como eles conhecem todo mundo, viram diferente. Ei, você, quando foi que você chegou aqui? Eu digo, rapaz, eu cheguei agora. Agora? Eu falei, Aí, como é que é seu nome? Eu digo, rapaz, Rosenildo. Eu falei, então tá. Pega aquela fila ali. Aí eu peguei a fila e lá já era o café da manhã. Já era a janta, né? Aí foi a minha salvação. Não sei se foi por intermédio do universo, do Todo-Poderoso, como as pessoas queiram chamar, ou seja lá o que for. Naquele momento me levaram, ou seja, eu fui teleguiado para aquele lugar. E lá me apelidaram como cigano. Aí começaram a buscar no mapa. Eu falei que vinha de uma cidade por nome Valente, que era uma cidadezinha um pouco afastada. Foram ver, mais ou menos devia ter uns 200 quase uns 300 e poucos quilômetros, galera, de distância. Aí eles me perguntaram como é que eu tinha chegado ali, se eu tinha vindo andando, porque de ônibus não tinha condições de vir de ônibus sozinho. E eu falei que eu subi em cima de um caminhão e que eu não estava agradando de morar com meus pais, devido aos golpes que eu levava e agressões físicas e tal. E eu falei, poxa... Aí eu resolvi fugir de casa. E lá eles me acolheram, me deram roupas, me deram um nome, me deram estadias, e eu fiquei lá, né, até os meus, posso dizer para você que até os meus 16, 17 anos, dentro desse orfanato, tá, galera? Lá eu estudei, fiz o meu primeiro grau, terminei o meu segundo grau, e daí aos 16 para 17 anos, a minha mãe, que era a minha mãe de criação, por parte a irmã Dulce, ela veio a falecer. E nesse período do falecimento dela, eu achei que eu já estava pronto para correr o mundo outra vez. Então eu peguei os últimos recursos que eu tinha. E eu era uma pessoa que, como eu sempre falei para você, eu era desenrolado. Então, quando eu tinha a oportunidade de sair fora do orfanato, eu fugia. Pra você ter uma ideia, eu fugia do orfanato, ia para o supermercado ajudar as pessoas a carregar os carrinhos, né? E quando eu chegava nesses lugares, a pessoa perguntava, via que eu tinha a camisa do Centro Educacional da Irmã Dulce, e ela dizia, você tá no orfanato? Eu disse, tô. E o que você está fazendo aqui? Aí eu dizia, eu quero fazer dinheiro, eu quero trabalhar. E elas diziam assim, então tá bom. Aí eu pegava e empurrava o carrinho, elas me davam ali 3, 4 reais. Na época não era nem real não, galera, não sei se era cruzeiro, sei que já era um negocinho. Ele me dava aquelas moedinhas e eu saía. Quando já estava escurecendo, que era a época, eu já tinha até uma manha já, tá?
que quando estava escurecendo, dava para você vir pelo outro lado e entrar e ninguém via que você estava entrando. Não havia... Era assim um negócio que eu não posso explicar para vocês. Era uma emoção muito grande quando eu estava fora, que era o meu período de... Eu tinha também as minhas responsabilidades. Eu cuidava de aproximadamente assim... de umas... entre 25 a 30 crianças. Um pouco mais de entre 5, 6 e 7 anos. A minha responsabilidade era de dar banho nessas crianças. A minha responsabilidade era de cuidar, trocar as roupinhas dele, colocar o sapato, levar para o refeitório para tomar o café deles e depois eles iam para a sala de aula. E nesse período da sala de aula que eles iam, era o meu período que eu tinha também que estar estudando, porque eu levava a meu compromisso pela manhã e, aliás, desculpa, o meu compromisso era pela tarde, durante a manhã eu tinha que estar estudando. Então, quando eu terminava o meu estudo, eu pegava o meu compromisso, que era de cuidar dessas crianças, então eu levava para cuidar, para dar banho, fazer todas, trocar eles direitinho, levava para o refeitório e eles iam. Então, quando era um dia que eu não tinha a minha responsabilidade, que ficava com outro rapaz, aí era quando eu saía do orfanato e ia para os supermercados para poder fazer meu dinheiro. E eu fui juntando pouco a pouco, eu tinha um lugarzinho onde eu escondia meu dinheiro. E uma vez eu fiquei um pouco chateado, porque o diretor do orfanato, ele não entendia como é que eu sempre tinha o meu dinheirinho, né? E ele um dia chegou para mim e falou assim, ô cigano, você tem algum dinheiro aí para me emprestar? Aí eu falei assim, olha, eu não ia poder negar pro cara que me deu um nome, me deu uma estabilidade, me deu conforto, me deu carinho, me deu um lar. E eu falei, tem. E eu peguei, na época eu tinha 15 conto, poderia dizer assim, né? 15 prata. E eu pego esse dinheiro e dou pro diretor do orfanato. Meu amigo, e para mim receber esse dinheiro faz 40 anos que eu estou esperando, mas para mim foi uma honra muito grande poder servir ele, porque o professor era uma pessoa muito especial, ele era uma pessoa muito, né, ele tinha, como nós todos temos os nossos defeitos, nossas qualidades, e depois também eu tinha o professor Raimundo, que foi uma pessoa muito especial, que esse era o cara que puxava a minha orelha. Também eu tinha desde aquela época, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu era diferenciado das outras crianças porque eu tinha uma visão, eu era muito ativo. Então, tinha um outro rapaz também, que esse professor Raimundo que eu estou comentando, galera, ele foi aluno da escola e ele se formou, e depois que ele estava formado, ele foi dar classe para os próprios companheiros do orfanato também, ou seja, ele foi uma pessoa que fez um papel fundamental. Professor Raimundo, se você conseguir ver esse vídeo, eu agradeço muito a você pelo apoio que você me deu, pela força e tudo. Uma pessoa muito especial, me ensinou a ter responsabilidade, caráter e uma pessoa de orgulho forte, né? Mas não é orgulho de ser mesquinho, não, é orgulho de ser o que eu sou, entendeu? E agradeço a ele também, agradeço ao Centro Educacional Santo Antônio, Associação das Sociais de Manduça, que me apoiou e me deu tudo isso aí. Então, daí depois desse processo todo, eu resolvi então ir para São Paulo. Foi a minha primeira experiência fora do estado da Bahia. E como eu sempre falei, eu sempre tinha meu trocadinho, mas eu guardava sempre para as melhores oportunidades ou para as oportunidades de escassez. E foi então nesse período que eu comecei então a descobrir o mundo diferente do qual a gente molda. Era um mundo bem diferente, bem complicado, mas eu encontrei pessoas muito boas, pessoas que me apoiaram, pessoas que me ajudaram, que me fortaleceram, mas também encontrei pessoas que abusaram. Porque você tem sempre alguém abusa da sua ingenuidade, né, galera? Porque às vezes você está no mundo, você tem 16, 17 anos de idade, você não sabe ainda a maldade das pessoas, mas você já tem na sua raiz o que é que as pessoas podem fazer quando querem te prejudicar. Mas eu dormi várias vezes em ruas, eu dormi em praças, e eu queria ser alguma coisa, porque eu sempre pensava que o trabalho
embora seja alguns escravos, mas o trabalho fortalece o ser humano, o trabalho dá, como eu poderia dizer, te dá segurança, te dá liberdade, o trabalho te dá liberdade de escolha, de você querer, de você poder, né? E quando você trabalha, nada te falta. Eu cheguei a trabalhar várias vezes de graças para poder ter um local onde eu pudesse comer, onde eu pudesse tomar meu café, onde eu pudesse, sabe, dormir, porque São Paulo é uma capital muito grande e você compete espaço com muitas pessoas que vivem na rua. Então tem uma pessoa, de repente você encontra um lugarzinho que é menos frio, onde você possa encostar a cabeça. Mas, brother, você tem que estar sempre com o olho aberto e o outro fechado. Um aberto e outro fechado. É assim. Porque você não sabe. Tem as pessoas que estão ali, mas eles estão no mesmo barco que você. Alguns estão no mesmo barco por ser vergonhice. Tá só esperando a oportunidade para passar a mão no que é seu. Então é assim. Então, tinha vezes que eu passava a noite trabalhando e quando chegava durante o dia eu não tinha lugar para... Porque um quarto em São Paulo é muito caro e eu não ganhava ainda. Então, o que eu fazia? O dinheiro que eu pegava, eu entrava no cinema, porque os cinemas em São Paulo, galera, alguns abrem 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã e eu entrava ali e ficava lá dentro, dormia que nem a bebê. Daqui a pouco eu levantava, alguém estava me tocando, alguém mexendo em mim, eu digo, rapaz, o negócio é bruto aqui. Mas, lógico, né, você vai para um cinema pornô, não tinha um cinema que abria essa hora, os únicos lugares que abriam nessa época era de diversão, eram os cinemas pornô, que nessa época tinha muito em São Paulo. Não sei se hoje deve ter mudado alguma coisa, mas isso era muito forte. Então, eu sofri muito por esse lado aí, porque às vezes eu estava morrendo de sono, eu queria dormir. Aí eu levantava, alguém tocando nas minhas coisas, eu digo, mas que demônio, rapaz, só tem jeito estranho, moleque novo. Aí eu comecei, aí eu conheci uma moça, uma menina que trabalhava no mesmo restaurante, no mesmo lugar que eu, a gente começou e tal. E por casualidade ela tinha se separado do marido dela e era uma companheira de trabalho e ela chegou e falou assim, olha, Rô, eu não tenho lugar eu não quero ficar mais com meu marido, a gente está separando, o que é que você acha da gente alugar um quarto junto? E eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro agora não, como é que eu vou fazer para alugar um quarto com você? Ela falou assim, ó, esse mês eu pago, no mês que vem a gente racha. E eu agradeço essa moça, a Solange, foi uma pessoa muito especial também, me deu um apoio muito grande. E eu trabalhava e a gente pegava o metrô e ia para uma cidade chamada Vila Matilde. Pegava o ônibus e a gente trabalhava, levantava cedo, já vinha, né? Pegava, a gente vinha sempre junto. Então a gente teve um vínculo assim muito legal. Não teve envolvimento, galera, a gente tem que entender que nem todo mundo que a gente se conhece, que seja mulher, ser obrigado a atacar ou fazer nada. Eu aproveitei a oportunidade que ela me deu para mim poder me crescer. E ela me ensinou muito. Eu já estava com 17 para 18. Ela era ainda uma menina, já tinha seus 26 anos, ela tinha, né? E a gente nunca tive relações com ela. Eu poderia dizer que não, a gente teve um caso, não. A Solange foi uma pessoa muito especial, ela me ajudou muito, me ajudou a crescer, a abrir minha mente. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido uma pessoa que teve uma mão forte mesmo. Me ensinou a abrir os olhos e depois de um ano, mais ou menos assim, passando dificuldades, dormia um dia no cinema, outro dia dormia no abraço, outro dia pagava um hotel. E porque às vezes eu trabalhava só para ter o prazer de estar comendo. E tinha pessoas que faziam isso. E me dava mixaria. Eu não sabia ainda naquela época o que era um salário mínimo. E depois que ela falou assim para mim, quanto que o cara te paga? E olha, galera, eu trabalhava que nem um condenado. Eu limpava, eu fazia, eu arrumava os balcões, eu colocava bebida, eu limpava chão, limpava a mesa.
tinha muitas pessoas que deixavam um trocadinho para mim, alguns viam o meu sacrifício, me dava um trocado, e eu ia juntando aquilo ali. Então, quando foi, desculpa galera, e quando foi um bom período, ela começou a falar para mim, não, você trabalha, você tem direito a um salário e tal. E aí quando eu cheguei pro patrão e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tô querendo reivindicar, eu já tô aqui 4 meses trabalhando com você e eu não recebi meu salário ainda, como é que é isso aí? Aí ele se abriu e falou, como é que é esse negócio de salário? Eu não tô te dando comida? Pô, aí a moça, né, que ele percebeu que a gente estava muito junto e que alguma coisa tinha acontecido, ele pensou que ela me instruiu a fazer aquilo ali, e eu acabei então perdendo o trabalho, e aí foi pior ainda, eu fiquei morando com a Solange, aí consegui um trabalho numa charutaria, né, e daí comecei. Na charutaria o cara disse, não, eu vou te pagar tanto. Eu falei, não, isso não é o salário é tanto. E aí ninguém queria me empregar, porque eu era de menor, né? E não tinha aquela coisa de carteira assinada. E daí pronto, fui trabalhar e daí saí dessa charutaria e fui trabalhar numa loja de datilografia, fazendo entrega de material. Como eu era um menino, eu era bem imperativo, posso dizer assim, e tinha um porte atlético muito forte, porque lá no orfanato a gente tinha educação física, a gente tinha uma série de atividades esportivas que fortalecia o indivíduo, e eu estava muito bem preparado. Galera, eu corria assim 20, 30, 40 quilômetros sem parar, poder dizer para você assim, eu fui uma pessoa muito bem preparada para esse mundo que eu ia enfrentar. Aí o cara falou assim, você conhece São Paulo? Eu falei, não conheço ainda, mas posso conhecer. Aí ele me deu três entregas para fazer. Eu falei, ó, você tem 1 hora para fazer essas 3 entregas aqui. Aí naquela época a gente usava o mapa, galera, e não tinha essa coisa de GPS como a gente tem hoje, era mapa e tudo tinha que ser de cabeça. Eu fiz o percurso em 25 minutos. Quando eu cheguei lá, o cara se assustou. Eu falei assim, como assim? É 1 hora. Todos os caras que fazem esse trajeto, eu falei assim, não, comigo o negócio é pai puf. E eu corria. Rapaz, eu botava a mochilinha nas costas com aquele negócio e eu andava igual The Flash. Mas era o bicho, eu pulava, eu dava pulo de 2, 3 metros de altura, só para sem exagerar, galera. Eu vinha assim, de repente tinha um banco, eu passava por cima do banco e voava o pessoal ficava louco. E eu era bem hábil naquela época, eu tinha uma habilidade muito grande. Eu fazia capoeira, né? Então eu pratiquei muito esporte e era uma pessoa muito hábil na questão de correr, de dar salto e coisas assim. Nossa, em 25 minutos o projeto já tinha feito, já estava de volta, o cara me deu outro e aí eu consegui o emprego. Aí eu já estava ganhando um salário. Foi aí que as coisas começaram a melhorar para mim. Depois de 1 ano trabalhando para essa companhia, eu pedi baixa e aí fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu fui conhecer outros amigos. Aí eu fui parar lá no Uruguai. E foi assim. Essa foi uma parte dessa minha história. Quando eu cheguei lá no Uruguai, em Chuí, eu tirei o meu primeiro CPF, eu tenho até hoje. Meu primeiro CPF eu tirei lá em Chuí. E aí eu fui jogar no clube infantil do Penharol. Não sei se você já ouviu falar. Eu joguei lá, galera, por mais ou menos uns 3 ou 4 meses mais ou menos, pelo clube Penharol do Uruguai, juvenil. E eu era um cara que eu gostava de correr. Sempre foi o meu objetivo, eu gostava de correr. E aí os caras não queriam me dar nada não, só tinham prazer de que é brasileiro e eu era um cara bem definido e tava no porte. Os caras olhavam assim, porque eu corria muito, os caras olhavam minhas pernas e falavam, bicho, os cara aí é bruto, o cara é bruto. E aí depois eu fui trabalhar e não deu certo lá, e eu fui trabalhar num supermercado, porque lá na fronteira lá nessa época, em Chuí é só uma rua que divide
que divide os dois países. Você cruza a rua, você está do lado do Uruguai, você atravessa a rua, você está do lado do Brasil. E eu fui trabalhar no supermercado lá, como merchandise. Merchandise é pessoas que fazem, arrumam partilheira e coisa assim, galera. E foi assim que a minha vida começou. Então esse aqui foi um bate-papo de uma das minhas histórias, né? A princípio assim da minha juventude, que eu passei. De ter conhecido o Centro Educacional Santo Antônio, Associação das Sociais de Mandu. Isso existe até hoje, galera. Se você tiver oportunidade de conhecer o Hospital Santo Antônio, vá lá em Salvador, faça isso, você não vai se arrepender, tem muita história lá. E também tem o orfanato que se encontra lá em Simões Filho também, se você quiser conhecer, se vocês estiverem por aí, vá conhecer. Tem muita coisa bonita lá, uma história muito bonita também, inclusive a minha história está lá. Tem também muitas pessoas que são muitas, não tem como eu falar o nome delas todas, mas teve muitas pessoas, eu agradeço a todas elas do fundo do meu coração por ter passado na minha vida direto e indiretamente, ter me ajudado, até mesmo aqueles que me feriram, porque eles me ajudaram a fortalecer o que eu sou hoje. Então agradeço a eles também, agradeço aos meus amigos, aos meus inimigos, que nunca vai faltar. Tem aqueles que gostam de mim, tem aqueles que me odeiam, mas isso é normal, tá? Então um forte abraço aqui do Baiano para vocês. Aproveite para dar aquele joinha lá no nosso canal, aproveite para se inscrever, galera, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ajuda a fortalecer esse canal. Eu gostaria muito que esse canal alavancasse. E tudo que eu puder fazer para demonstrar o meu carinho e o meu sentimento para vocês através dessa pantalha aqui, desses vídeos eu vou transmitindo, tá bom? Fique na paz, que o universo conspira a favor de todos vocês, que dê muito amor, muita paz no coração e não se diminua, não se despreze. Quando as coisas negativas aparecerem na sua vida, tome-se como exemplo de aprendizado, tá bom, galera? Porque tudo na vida é isso aí. Foi uma pequena história que eu estou relatando para vocês, de como que as pessoas sobrevivem nesse mundo. Muitas delas podem ter tido a mesma experiência que eu, e se muitas delas chegaram a algum ponto que elas se encontram hoje, foi pela própria perseverança delas e de cada um delas, tá bom? Beijo forte. Aquele meu dilema de sempre: assuma que é sua pai, porque se você não assumir, você tá quebrado. E fortalece o canal do Baiano, deixa aquele joinha, compartilha se você quiser. Se também não quiser, também não tem problema não, fica só entre eu e você, beleza? Então é isso aí, fui!